Senhor, porque Tu estás neste lugar. Sentimos a Tua presença e agora, Senhor, ouviremos a Tua palavra. Usa o Teu Filho como canal, que como assim o Senhor tem usado onde Ele tem passado, que nesta noite não seja diferente. Abre a porta da palavra, Senhor, e desce sobre ele a revelação do Teu Espírito, que possa alimentar a Tua igreja, edificar-nos, Pai, e seguirmos adiante, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Permanece na preeminência deste trabalho, no nome de Jesus, amém. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus ter chegado aqui nesta noite para cooperar com esse trabalho tão abençoado e dizer que não tenho palavras, falo isso com sinceridade, para expressar a minha gratidão pela hospitalidade e pelo acolhimento da igreja. No Novo Testamento, a hospitalidade aparece como um dom espiritual. E eu tenho conhecido ao longo desses dias pessoas que verdadeiramente têm esse dom. Que Deus abençoe nosso pastor e o ministério, a liderança deste trabalho e todos os irmãos e irmãs que o Senhor tem permitido a gente interagir em comunhão nesses momentos tão ricos. O tema que foi lido em Romanos 8, no Cântico da Vitória, é um tema doutrinário, bem doutrinário. A doutrina da justificação, o ensino bíblico sobre o tema da justificação, que por muitos séculos foi negligenciado, esquecido pela igreja romana, desembocou na prática das indulgências, onde se cria que alguém pagando uma taxa podia se tornar gentil, na indulgência significa isso, se tornar gentil a Deus através da compra de algo que ia atenuar ou mesmo livrar alguém da punição do pecado. Algo completamente inverídico e equivocado. Deus usou Lutero, nós conhecemos bem a história, e através da aproximação das Escrituras e pela iluminação do Espírito Santo, Deus usou aquele homem para trazer de volta a clareza sobre o ensino da doutrina da justificação, que foi um divisor de águas na vida da igreja. E de vez em quando Deus usa os seus servos para nos lembrar esse tema, porque às vezes a gente esquece que realmente tudo que envolve a salvação de Deus em nossas vidas é fruto, é produto da graça. Por vezes a gente, na nossa religiosidade, nos nossos anos de crente, parece que a gente vai adotando alguns outros critérios pelos quais Deus tem a obrigação de nos abençoar. E por isso temos que voltar de vez em quando às Escrituras para lembrar algumas verdades absolutas de Deus. E esse capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos onde Paulo explica mais essa doutrina da justificação. Romanos é o tratado soteriológico, né? A carta aos Romanos é o livro da Bíblia que mais esboça com detalhes profundos a teologia da salvação. E aqui no capítulo 8 há uma riqueza de temas. Paulo mostra que em Deus nós temos justificação, libertação, somos escolhidos, desfrutamos do seu amor, temos comunhão. Ele começa o capítulo dizendo que em Deus não há nenhuma condenação e encerra o capítulo no verso 39 dizendo que em Deus não há nenhuma separação. Então Deus não só nos livra da condenação, como nos livra também da separação, porque Deus não quer somente que a gente seja salvo, Ele quer que a gente se relacione com Ele, não é? Não adianta ter o título de salvo se não tem intimidade com Deus, porque Deus não salva uma multidão de desconhecidos, Deus salva uma multidão para se relacionar com ela, porque o Deus da Bíblia é Deus de relacionamentos. Por isso que uma das bênçãos da salvação que Cristo nos dá através do Espírito é a adoção, é o direito de nós sermos também chamados de filhos, não é? O judeu da gema não chama Deus nem de pai, chama Deus de eterno.
e a igreja ganhou esse privilégio de chamar Deus de Pai. E no aramaico ali, Paulo nos ensina que a gente pode chamar ele até no diminutivo, painho, numa linguagem nordestina, mostrando que nós temos uma intimidade mesmo, não é libertinagem, é intimidade que a gente conquista através do Espírito. Mas, irmãos, o que é isso, justificação? A palavra vem da raiz justiça, e a justificação está embasada na justiça de Deus. Um dos atributos morais de Deus é que ele é justo. Esse é um atributo que ele quer partilhar com o homem. É um dos atributos que os teólogos chamam de comunicáveis, não é? Deus quer que a gente também seja. Quando a gente fala de justiça, principalmente a brasileira, a gente vai ver muita distorção. Parece que o prato da justiça está furado, a venda está rota, não é? As cordas da balança estão ruídas, e a gente está vendo o direito sendo pervertido em muitas instâncias. Mas a justiça de Deus, ela é plena, ela é completamente perfeita, porque ela anda junto com a santidade de Deus, não é isso? Os atributos de Deus, eles são extremamente complementares, eles não são excludentes. E a justiça significa seguir um padrão para o qual a gente foi conformado. Ser justo é deixar-se se conformar a um padrão pré-estabelecido. Que padrão é esse? É o padrão divino. Conformar-se ao padrão da santidade de Deus. Quando alguém é declarado justo, significa que aquela pessoa está buscando completa obediência, obediência total ao mandamento de Deus, a palavra de Deus. Só que numa visão humana, a santidade, a justiça, a pureza de Deus é sobremodo elevada, e ninguém consegue satisfazer este padrão elevado da justiça de Deus. Há um salmista que pergunta: Senhor, quem pode subsistir diante de ti? A gente está cantando essa noite, está sentindo a glória de Deus, não é isso? A presença de Deus está em nosso meio. Mas se Deus fosse apenas aplicar o seu padrão elevado de justiça, nenhum de nós estaria aqui. Eu não estaria, irmão, nem aqui pregando. Eu ia estar levando, era a chicotada de Deus. Os cantores iam estar levando marretada de Deus. Os líderes da juventude iam estar levando marretada de Deus, chicotada de Deus. A equipe da intercessão ia estar queimando no fogo do juízo de Deus. O grande coro ia estar no cadinho de Deus, no pilão de Deus, sendo macerado. Porque quando nos colocamos diante da glória de Deus, quando somos confrontados com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, irrompe em nós um grito de socorro, como de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e para onde olho também só vejo impureza. Quem me livrará? Quem me fará escapar? Aonde eu me agarro? Onde eu seguro? Onde piso? Porque estou prestes a ser removido de diante da presença do El Shaddai. As debilidades, as fragilidades de nós, irmãos, elas são demonstradas quando nós estamos confrontados com a santidade de Deus. É por isso que quem está em pecado e assim quer permanecer, passa longe da presença de Deus. Porque aonde Deus está, o brilho da santidade refulge, e as mazelas do pecado são denunciadas. Mas para quê? Para que o homem encontre um padrão ao qual se conforme. Se Deus não estabelecesse esse padrão, viveríamos esse relativismo moral de uma sociedade corrupta e pervertida, como ensina o apóstolo Paulo, onde cada um ia dizer: eu estou fazendo isso, mas de acordo com o meu ponto de vista, isso não é errado. Quantas vezes muitos que se dizem crentes até aconselham outras pessoas que estão em práticas pecaminosas, que transgridem a palavra de Deus, dizendo: não,
O que importa é você se sentir bem. Sinta-se feliz. Siga o seu coração. Papai te ama. Ele te conhece. Mas o Senhor não nos chamou para ser felizes. O Senhor nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. E o padrão de santidade não é encontrado no coração, porque o profeta disse que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Nem você. Nem você e nem eu conhecemos o nosso próprio coração. Às vezes temos sentimentos que dizemos: meu Deus, não estou nem me reconhecendo. Sangue de Cristo tem poder. Livrai-me, Pai, de mim mesmo. E tem crente dizendo: eu estou seguindo o meu coração. Você vai terminar num abismo profundo. Crente não segue o coração. Crente segue o reto prumo, o reto nível, a afiada espada, o brilhante farol, o doce mel, o substancioso pão, a cristalina água, o duro martelo da sacrossanta, inerrante, infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem segue a palavra sabe onde pisa e sabe por onde vai. É um farol alto ligado na BR da vida, onde Jeová vai mostrando: aqui tem tropeço, passe não. Aqui tem um laço, pise não. Aqui tem uma armadilha, dê meia volta, glória. E Satanás vai botando as arapucas, mas a gente vai escapando, porque a palavra de Deus vai desbaratando, aplanando o meu e o teu caminho, para chegarmos na nova Jerusalém. Então, se tem alguém que está seguindo o coração, deixe de seguir ele. O seu, não é o de outro não, é o seu mesmo. Porque essa massa de carne que bombeia o sangue, ela é perigosa para a tomada de decisões. Por isso que o Senhor Jesus ensina a gente a não guardar a carteira, a não guardar a chave do carro. Ele ensina a gente a guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, mas de um coração que está conformado ao padrão da santidade de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, é a execução da sua santidade. Deus é justo e é santo e é justo, e quer que nós também sejamos santos e justos. Só que nós não conseguimos alcançar esse padrão de justiça e de santidade sozinho. Romanos 3, eu queria citar vários textos aqui essa noite. Romanos 3 e verso 10. Que coisa forte. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Citando um salmo, Paulo mostra que nós estamos aqui, não é porque a gente é alguma coisa boa, porque a graça nos atraiu, o Senhor nos amou com amor eterno, nos atraiu com benignidade e nos trouxe para posições espirituais onde nós estamos e podemos encher um templo desse com uma adoração que é agradável ao Pai. Mas se não tivéssemos sido revestidos por essa graça, o que é que ia estar saindo da minha e da tua boca, crente? Verso de número 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Quem não tem graça de Deus, quando abre a boca, só fala morte, só produz morte. Palavrões, palavras torpes, fofocas, disse-me-disse, murmuração, palavras irreverentes, porfias, contenda, facção, partidarismo, só coisa que não presta. Mas quando a graça vem, transforma este sepulcro em um jardim, em uma lavoura frutífera, em um galho verdejante, não é isso? E aí a nossa boca que murmurava, agora glorifica. A palavra torpe, agora é palavra profética. O disse-me-disse, a fofoca, é a palavra evangelística sendo anunciada, porque a graça mudou a fonte. A água não é mais barrenta, é cristalina. Não é mais um esgoto, é um canal que transmite as águas cristalinas do ribeiro de Deus. Mas foi a graça. Se não fosse a graça, a gente não tinha motivo para cantar, não tinha força para pregar. Irmãos, uns têm recebido a graça e só dá a glória a cada 29 de fevereiro.
Para levantar a mão, ele tem que ser ameaçado. Entende? Ameaça pentecostal que a gente faz no culto. Irmão, dê glória. Se não, olha, você ameaça. Precisa que alguém balance ele, que chacoalhe, que lembre que Jesus está aqui. Você não vai ver no céu. O céu é uma coisa tremenda. Leia Apocalipse. Você não vai ver lá ninguém dirigindo o culto. O culto é autodirigido. É tremendo o culto de Apocalipse. Aqui precisa, dê glória, dê aleluia. Jesus está aqui, viu? Toque no seu irmão, balance ele. Irmão, já é 15 para as 9. Tem crente que não deu glória a Deus. Aqui precisa disso. No culto celestial não tem esse tipo de lembrete. Aleluia. 24 horas por dia Deus coloca 4 seres viventes ao redor do trono que ficam cantando glória, glória, glória. Eita Deus. Aí crente que quando um dá glória, ele bota um dedo assim no ouvido, se treme, vai viver levando susto, porque quando estiver no céu, anjo da glória, arcanjo da glória, serafim da glória, querubim da glória, 24 anciãos da glória, 4 seres da glória, e toda a multidão dos remidos de toda a tribo, raça, etnia, cor, língua, abre a boca e canta, glória, aleluia, honra, salvação, domínio, força e ação de graça seja dada ao Cordeiro agora e para sempre, amém. Mas por que fazem isso? Por causa da graça, por causa da glória de Deus. A presença de Deus é que nos motiva a adorá-lo. Então, querido, se você está com dificuldade de adorar, falta graça. Se a tua boca só sai um hino depois de muita ameaça, falta graça. Mas a fonte da graça está aberta, mergulha nela. Mergulha nela para sair cantarolando hinos a Deus no meio da rua. E alguém dizer, isso é um doido. Não, eu sou uma fonte aberta, é diferente. Glória! Eita Deus! Tem crente que tem vergonha de orar na rua. Tem vergonha de orar no refeitório da empresa. E dizem assim, não irmão, tem que ser sabedoria para não escandalizar. O que escandaliza o mundo é pecado. O pecado escandaliza o mundo. Mas buscar a presença de Deus não. Enquanto tu ora, alguém está sendo tocado. Enquanto tu prega, alguém está sendo impactado. Enquanto tu arvora a bandeira do evangelho, cadeias são quebradas, porque há uma fonte a jorrar, há rios que brotam do teu interior. Louvado seja Deus. Mas é graça. É a graça. A graça de Deus nos transformou para fazermos isso. Não há nenhum justo. Ninguém consegue atender a este altíssimo padrão da santidade de Deus. E tem um grupo na Bíblia, um dos grupos mais equivocados da Bíblia, que pensava que alcançava este alto padrão, que satisfazia essas elevadas demandas da santidade de Deus. E esse grupo foi frequentemente denunciado por Cristo. Quem era esse grupo, irmãos? Os fariseus. Veja o que Jesus disse em Mateus 5. Mateus 5, eu disse aos irmãos que o tema essa noite é doutrinário. Suporta aí o corte da faca do Espírito. Mateus 5:20, olha o que Jesus diz. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos... Jesus humilha os fariseus, porque os fariseus achavam que seguiam um alto nível de justiça. Jesus disse para os discípulos, a justiça que eu espero de vós para entrar no reino ainda é maior do que a deles, ou seja, a deles não é nada. Porque a justiça deles estava baseada em um padrão de religiosidade. Eles acreditavam que ao cumprir os 613 mandamentos da Torá e mais a tradição do Talmud, eles seriam aptos a entrar no reino. E Jesus, irmão, quando é para elevar a estima de alguém, ele eleva, mas também quando é para abaixar, ele derruba até o subsolo. Porque para esses religiosos que achavam que eram justos, ele disse, as prostitutas e os publicanos, ou seja, os ladrões de colarinho branco, vão entrar primeiro do que vocês no reino dos céus. Foi um escândalo para eles, um escândalo terrível. Eles não suportavam isso, porque eles pensavam que atingiam esse alto padrão moral. E Jesus vai denunciar também contando uma historinha que a gente chama de parábola. Veja aí Lucas 18, essa daqui é tremenda. Jesus falando sobre oração.
ele vai escolher dois personagens. Lucas 18, verso 10, 2 homens subiram a templo a orar, um fariseu e outro publicano. 2 grupos diametralmente opostos. Jesus diz que o fariseu orava em pé e dizia assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu se colocava numa posição de superioridade que acima dele só Deus. E olhe lá. Alguns estudiosos dizem que esses fariseus oravam no pátio do templo, em voz alta, cabeça erguida e mão para cima, para quem passasse dissesse: olha, está orando, homem de Deus, homem de oração. Por outro lado, o publicano chegou, e aí o publicano ora também em pé, mas o verso 13 diz: de longe. Alguns pensam que se escondia até atrás das colunas para não ser visto. Enquanto o fariseu levantava a mão para o céu e fazia a sua oração dizendo: eu sou um homem justo mais do que todos estes, o publicano abaixava a cabeça, não se achando digno nem de olhar para o céu, e fazia uma oração muito curta, batendo no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou homem pecador. O fariseu apresentava o relatório: Deus, jejuo 2 vezes por semana, tenho todas as camisas do DEJAD, tenho todas as lições da EBD desde que era preto e branco, pode chamar o tesoureiro, meu dízimo está lá todo mês, pastor nunca pediu minha credencial para me disciplinar, estava no lançamento da pedra fundamental deste tempo, aliás, o evangelho só é evangelho no Rio Grande do Norte, graças a mim, pai. Tem crente assim dentro da igreja? Tem. Quem é fariseu? Um grande teólogo deu uma definição que eu gosto. O fariseu é aquela pessoa que faz a coisa certa com a intenção errada. Isso é o fariseu. Você vai cantar hoje lá? Vou, minha filha, porque se eu não cantar, tu sabe, né? Todo mundo erra. Meu filho, você pode dar uma palavra para a gente? Claro que sim. Afinal de contas, eu não vou deixar o povo sem alimento. Eu estou até pensando em entregar o departamento, mas eu não vou entregar, porque se eu sair, se acaba. Ele compete com Cristo a posição de pedra angular, de rocha de esquina. Oh Deus, tadinho, tadinha, não sabe nem o que é, aleluia. Quando Deus olha para o homem soberbo, o salmista diz que ele resiste. A palavra ali significa: Deus faz de conta que ele não existe. Deus trata com indiferença. Mas quando o mais sujo, o mais impuro, o mais terrível pecador se prostra, se derrama, se quebranta, dizendo: Pai, eu não sou digno de estar na tua presença. Não era nem para eu estar aqui, mas a tua graça me trouxe. O guindaste da misericórdia me atraiu. Eu sei que estou destinado à morte, mas tem misericórdia. Estende a tua mão. Olha o Pai levantando do trono, estendendo a mão e dizendo: recebe a minha graça. Eu te levanto, eu te sustento, eu te tiro do lodo, eu te tiro do pó, eu te tiro do monturo, eu te tiro do lixo, te faço assentar em cadeira de príncipe, coloco veste real na tua boca, um novo cântico, sobre a tua face o óleo do meu espírito, no teu caráter a marca do meu filho, e o diabo que ia te acusar chega atrasado, porque a graça chegou primeiro e lavou as nossas vestes com sangue carmesim. Quando o diabo aponta o dedo e diz: cadê o pecado que estava aqui? Deus brada do trono e diz: o sangue do cordeiro lavou. Aleluia. Era para estar lá fora, mas estamos no Santo dos Santos. Éramos para estar sentado no monturo de lixo do pecado, mas estamos assentados nas cadeiras celestiais, nos lugares espirituais com Cristo, porque a graça dele nos atraiu. Louvado seja Deus.